Bom dia, pessoal. Vamos bater um papinho hoje aí sobre o que a gente está chamando aí um novo momento, a nova era do crédito, em função das últimas medidas e das novas medidas que estão sendo implantadas, tanto no ponto de vista do Pix, com o ingresso do Pix automático esse ano, como também em função aí dessa nova opção de crédito, que é o uso do FGTS como garantia para o empréstimo consignado para os funcionários da indústria privada, do segmento privado. Alguns clientes nossos pediram para a gente bater um papo e isso ficou meio recorrente entre todos esses casos aí de impacto, principalmente para as fintechs que fazem uso de captação de fundos de investimento nacional ou internacional, com essa concorrência aí que vai ficar um pouquinho mais acirrada, principalmente aí o pessoal de BIM Sponsor ou alguns produtos mais tradicionais, como financiamento de veículos de segundo, terceiro dono. Então, aqui, na verdade, não é um bate-papo voltado para o consumidor, e sim voltado para os nossos clientes, bancos de pequeno e médio porte, fintechs, SCDs, SCMs e cooperativas. Nós vamos separar esse bate-papo, não é uma apresentação formal, é basicamente um bate-papo com tudo que a gente tem trocado aí em relação aos nossos clientes, tudo que a gente tem conversado com relação aos nossos clientes, seja ele um cliente de pequeno ou grande porte, a gente tem aí na indústria clientes enormes para fazer esse processo todo, sejam sejam esse cliente um cliente de uma cooperativa de crédito. Na verdade, o que eu quero separar esse papo em dois momentos. Primeiro, vamos falar um pouquinho dessa concorrência que será feita agora por conta do FGTS. Obviamente, as fintechs que têm um custo de captação bem maior para praticar seus empréstimos, e muitas delas trabalham com um BIM Sponsor de cartão de crédito, terão aí como concorrente o empréstimo do FGTS, que tem aí uma taxa de juros entre 2% e 3%. Lembrando que, provavelmente, com o acirramento da concorrência, isso pode chegar até aí 1,7%, que é o piso do consignado público. Então, evidentemente, ainda tem espaço para essa concorrência acontecer e deve, de fato, ofender aí muito o CP e deve ofender muito o crédito de cartão de crédito, principalmente o cartão de crédito que está pagando tanto no parcelamento quanto no pagamento mínimo, quando cai nessas condições. Obviamente, esse dinheiro é denominado um dinheiro de longo prazo para o investidor, e evidentemente a concorrência vai acabar se pegando bem forte nesse processo. Então a gente tem chamado a atenção aí para os nossos clientes que têm como captação os fundos de investimentos do exterior, que estão hoje muito mais atraídos com o CDI de 14,65 na Selic de 14,75, provavelmente esse mercado vai sofrer um ataque bem grande nesse processo, que é um dinheiro de garantia, em que pese todo o processo pode ser feito pelos bancos de grande porte no país. Quanto à oferta de grande porte, é meio que natural, porque a folha de pagamento está toda ela lá dentro. Então, além de ter o contato com o cliente mais próximo, há uma concorrência bastante pesada com o mercado de fintechs no Brasil. Todo esse processo já tem aí um favorecimento por conta da captação de depósito, dinheiro público, de depósito, de conta pública dentro dos bancos de grande porte, ou seja, já são os maiores detentores de depósito, haja visto que a oferta dele será bem maior, né? Ou seja, quando a gente compara um CDI de uma fintech, um CDI de um banco de grande porte, você vê que eles têm pouca necessidade de captação, porque eles têm uma enorme quantidade de depósito em cima deles. As fintechs, em que pese elas terem feito um trabalho sensacional, elas ainda não conseguiram furar a bolha do depósito, gerar trabalho de depósito. Temos aí fintechs enormes, com valores, inclusive, com fintechs que têm valores de bolsa maior que o banco comercial, mas ainda não furaram a bolha dos depósitos, né? Ou seja, então elas são obrigadas a pagar 115%, 120% de um CDI, ao passo que um banco de grande porte, os bancos líderes do Brasil, aí ficam na casa de 102%, 104%, 96%,
98% de um CDI, porque eles não têm essa necessidade de fazer uma remuneração tão alta quanto esse. Então, essa possibilidade é muito grande. Então, nesse game chamado empréstimo consignado, que temos aí já hoje uma quantidade bem grande de instituições ofertando o produto, acho que a concorrência deve ser aí vencida fortemente pelos bancos que têm a folha de pagamento. Então, é necessário que nesse momento as fintechs tenham aí um processo de rever o seu plano estratégico de oferta de crédito, principalmente quando se fala de oferta de crédito de um dinheiro de tão longo prazo, que é como é o caso do BIM Sponsor, como é o caso do cartão de crédito. Os grandes ganhadores, né, na verdade, nesse processo todo, na minha visão, são os bancos comerciais de grande porte, por conta que eu já falei de deterem a folha de pagamento, tá, desse processo todo, e por terem já essa facilidade dessa aquisição. Como é um dinheiro mais caro, as fintechs terão basicamente uma grande dificuldade de fazer essa oferta, essa captação, por conta da concorrência do custo do dinheiro. Vale lembrar também que um outro mercado também bastante afetado, que é o mercado de alto risco, que oferece crédito a pessoas em situação de negativação. Esse mercado literalmente também ganhou um concorrente novo, né? Antigamente era um mercado quase que restrito aí aos funcionários públicos, agora entra novamente os funcionários da indústria privada, e com essa possibilidade do desconto na fonte, do desconto em folha, essa questão da negativação também é bastante importante para essa concorrência. Então, ele também deve gerar uma atração, um atrito bem grande no processo todo. A adesão está muito grande, né? Ou seja, parece que o pessoal aí já passou aí de 10 bilhões de empréstimos no processo todo, a adesão está bastante grande, e é literalmente um grande ganho no mercado. Do ponto de vista social, não cabe nenhuma análise, nenhuma crítica nesse bate-papo que eu estou tendo com vocês. Eu acho que cada um consegue fazer aí as suas próprias análises. Eu costumo dizer que cada um sabe aonde o seu calo aperta. Do ponto de vista de mercado, a minha orientação para os nossos clientes é na diversificação. Tá? Literalmente, o impacto será grande, principalmente na classe abaixo das classes C e D, que as fintechs têm uma atração por trabalhar mais fortemente. Eu literalmente acho que existe uma necessidade de reavaliação da sua estratégia de comercialização. Não era um produto que a maioria das fintechs tinham planilhado para enfrentar no ano de 2025. Nós começamos janeiro sem esse produto, ele foi lançado aí meio que a toque de caixa pelo governo federal. Ninguém tinha muita notícia disso em outubro, novembro do ano passado, quando estávamos planilhando o ano de 2025 e o que seríamos utilizado para lançar. Mas é o que se põe, é o que se tem e é o que tem que encarar. Então, na minha visão, todo esse processo ele é muito importante. De ser repensado on the fly, ou seja, temos que trocar a roda do avião com o avião voando, porque de fato é uma questão bastante crítica, tá? Novamente, principalmente para o pessoal do crédito pessoal, principalmente do pessoal de leasing de veículo de terceiro, quarto dono, principalmente para o pessoal que está com endividamento aí com cliente de cartão de crédito. Tá? Tem uma troca de dívida muito importante. A gente espera que a população faça a liquidação dos seus débitos, troca um juro alto por um juro baixo, que é a primeira coisa que o pessoal de crédito pensa, e não acabe se endividando mais. Do ponto de vista de comportamento, que a gente tem notado, em que pesa a regulação permitir o desconto de até 30% do salário, tá? O pessoal de análise de risco das instituições estão liberando basicamente sobre o salário, basicamente 10 a 12 a 13%. A gente tem olhado esse comportamento. Isso muito se dá por conta de que tem um risco na jogada, né? E a garantia, tá, literalmente, não é de um salário. Tem que se ter um período bem grande para que você tenha um salário como depositado dentro do FGTS. Isso posto,
tá? Por conta de toda aquela discussão, que não vale a pena a gente falar aqui, que a remuneração, a aplicação da remuneração sobre a incidência de depósito da FGTS não é compatível com a Selic, enfim, tem uma perda natural da atualização do saldo do FGTS. Nesse ponto, as instituições estão liberando aí de 10% a 12% do salário, que é o que basicamente pega dentro do FGTS. Mas, enfim, ainda é um grande valor. Tem-se aí também, como prática, em caso da desconexão do funcionário com o empregador, do desligamento do funcionário com o empregador, tem-se aí também, na prática, uma questão do abaixo total das garantias, ou seja, não consegue se desligar totalmente as garantias do cliente. Então, esse é ponto que a gente gostaria de falar, chamar a atenção para a concorrência dos bancos grandes, chamar a atenção, porque provavelmente essa taxa de juros deve encostar na taxa de juros do consignado público, não faz todo sentido. Nesse momento ainda estamos com um mato muito alto, em função dos valores que já está sendo liberado, acima de 10 bilhões, como eu já comentei, mas quando a concorrência começar a se aperrar junto às empresas que estão homologadas a fazer esse empréstimo, evidentemente devemos chegar aí a 1,7 também. Esse é um ponto. Em contrapartida, também gostaria de, agora, como oportunidade para todos os provedores de créditos autorizados pelo Banco Central do Brasil a operar nesse mercado, que talvez tenha um dinheiro aí mais interessante para eles, que é abrir concorrência, sim, agora com os bancos grandes novamente, num campo que eles não estão sofrendo muita concorrência. As fintechs não foram muito para cima dos bancos grandes no principal produto que eles são mais caros, que são os produtos de cobrança bancária. Estou falando de antecipação de recebíveis, de cobrança bancária, estou falando de antecipação de recebíveis dos boletos, propriamente dito, desses produtos do boleto, propriamente dito. Quando a gente fala de cobrança bancária, de condomínio, escolas, cursinhos de violão, inglês, evidentemente estou gerenciando, mas para pequena e média indústria que fazem a cobrança bancária dos seus produtos, esses produtos ainda se encontram basicamente com antecipação de recebíveis e dos clientes, se encontram nos bancões, se encontram lá dentro ainda. As fintechs, basicamente, todas elas miraram o crédito pessoal, miraram o cartão de crédito, miraram o financiamento de veículos, miraram crédito pessoal, CP, e não miraram muito as pequenas e médias empresas que repassam a sua cobrança bancária para dentro dos bancos grandes. E isso no Brasil, evidentemente, todo mundo sabe que é um dos principais produtos de créditos das empresas de pequeno e médio porte, que precisam isso como capital de giro para suas operações. E acabam entregando, em alguns casos, essa cobrança para os bancos em troca dessa antecipação de recebível. Em muitos dos casos, inclusive, com a famosa operação no Brasil, que era a operação de fumacinha. Todo mundo lembra aí, apesar do nome cômico que existe, todo mundo lembra que a operação de fumacinha no Brasil, ela começou lá atrás com os bancos, pequenos e médios também, assim como o crédito consignado também, ela começou com antecipação de recebíveis, e um dos principais antecipações de recebíveis era o cheque. Um dos principais antecipação de recebíveis era o cheque. E muitos desses bancos colocavam agentes de compras em shopping centers, em praças de comércio elevado, aqui em São Paulo a gente sempre brinca com a 25 de março, comprando cheque, fazendo essa antecipação desse pessoal. Agora, com o lançamento do Pix automático, que existe uma condição de concessão e aceitação desse cliente para fazer todo o débito, e usando toda a capilaridade do Pix, que é absurda, ninguém ignora ela hoje, ou seja, temos mais capilaridade comercial em cima do Pix do que adquirência de cartão de crédito, do que banco comercial, do que agência no Brasil, ou seja, a capilaridade do Pix é monstruosa. Muitas dessas instituições hoje estão, então, pensando em fazer antecipação de recebíveis utilizando o Pix automático. E isso sim é um fato de competição e um crédito de curto prazo, quando a gente compara principalmente com o cartão de crédito,
é um crédito de curto prazo que poderá fazer, sim, uma competição e uma substituição de produto. Então, se você está pensando em diversificar a sua carteira de produtos, saindo do CP, saindo do veículo de quarto, quinto dono, saindo do cartão de crédito BIM Sponsor, até para fugir um pouco dessa concorrência com a taxa de juros lá embaixo, que o FGTS está aplicando e que provavelmente vai dar uma secada no mercado ou uma diminuída no mercado, uma desidratada no mercado de longo prazo, provavelmente você deveria, neste momento, você deveria estar olhando as possibilidades que é você, de repente, abrir uma carteira de empréstimo, antecipação de recebíveis com cobrança bancária. Principalmente as fintechs de nicho, que tenham uma excelente relação com imobiliárias, que têm excelente relação com escolas, que têm excelente relação com cobrança recorrente, eu estou falando de cobrança recorrente, são atores de mercado de crédito que necessitam dessa flexibilização desse crédito mais próximo a eles, e eles, geralmente, quem só tem estrutura para fazer isso são os bancos de grande porte. Os bancos de pequeno e médio porte geralmente não têm, e as SCDs, poucas entraram nesse setor de dar crédito para PMEs. Poucas SCDs entraram nesse mercado. Cooperativa, então, nunca entrou. Por questão regulatória, as cooperativas nunca entraram nesse mercado. Então, ela fica muito nichada. Eu diria que é um produto absolutamente para bancos de pequeno e médio porte, SCDs e CFIs. Cooperativas estão fora dessa brincadeira. Então, observe que se você tem uma SCD, se você tem uma SCP, se você tem uma CFI ou até mesmo um banco comercial de pequeno e médio porte, você aí tem literalmente um mercado mais protegido. As cooperativas não vão te atacar, os bancos grandes já estão nesse mercado, ou seja, são 4 ou 5 bancos que oferecem cobrança bancária. Então, basicamente, o que você tem que fazer nesse momento é trabalhar nesse setor de PMS, cuja taxa de juros para esse mercado ela é bem restrita, porque só tem 4, 5 bancos ofertando esse produto. Você, de fato, tem aí um spread bem mais elaborado, porque a concorrência é bem mais pequena. Isso, evidentemente, requer sistemas. Isso, evidentemente, a gente está aqui para falar disso, mas isso, evidentemente, requer sistemas, requer soluções, porque a cobrança no Pix recorrente, como cobrança bancária, como o serviço é prestado pelos bancos grandes, requer uma certa sofisticação, desde até o bloqueio da conta, né? Ou seja, desde até o repasse, desde até a substituição da conta para que você tenha uma garantia de recebimento, até a própria escrituração e emissão do CCB e coisas que valem. Então, requer uma preparação, requer um novo produto, assim como você fez quando você instrumentalizou seu banco para operar no crédito de cartão de crédito, quando você operou para trabalhar no CP, quando você operou para trabalhar na comercialização de veículos. Você teve que fazer cadastros de Renavan, você teve que fazer cadastro junto a fundos de investimento para repasse de titularidade creditícia, você teve que, enfim, preparar todo. Se você deseja entrar nesse mercado de comércio de pequenos... de cobrança bancária e antecipação de recebível para pequena e média empresa, tá? Você também deve se preparar para esse processo, porque muito provavelmente o seu core bancário já não é o cara mais adequado para fazer esse processo todo. Então, de fato, você tem que fazer uma investigação no mercado para saber qual o core bancário mais adequado para fazer a gestão dessa aquisição de recebível baseado em crédito para PME. Mas reforço mais uma vez que é um crédito muito atrativo, porque é um crédito de curto prazo, geralmente é de 30 dias, condomínio é 30 dias, escola é 30 dias. Claro que você pode alongar isso pela recorrência, mas enfim, uma pequena serralheria 30 dias, uma pequena marcenaria 30 dias. Enfim, você tem aí todo um processo de crédito muito mais voltado para esse público, que é altamente demandador de capital de giro, ou seja, ele é altamente demandador de capital de giro, e dentro do Pix automático você consegue fazer coisas que a gente fazia lá atrás, por exemplo, com o cartão de crédito, antes das atuais regulação, e isso não está regulado ainda, então o que não é proibido é permitido. Você tem ferramentas como trava bancária dentro do Pix automático, dado que se a tua implementação for uma implementação relativamente inteligente. Então, eu estou falando para os clientes nesse momento que o crédito está começando a ficando caro, com o Selic a 14,75 novamente, CDI a 14,65.
nesse momento que os fundos de investimento estão tirando o dinheiro das fintechs para colocar em outros lugares, em produtos mais estáveis ou mais rentáveis, eu diria que você deveria migrar para produtos com tiro mais curto, como cobrança bancária, e fugindo também dessa concorrência que nós estamos olhando, que é a concorrência do FGTS, que deve te tirar o tomador mais emergencial, o tomador mais correndo, o tomador com mais capacidade, ou, inclusive, em muitos dos casos que a gente estava olhando, vai tirar o teu principal tomador, que é o grande pagador, que é o cara que tem uma grande estabilidade numa empresa, 5, 6, 10 anos na mesma empresa, então ele é um excelente crédito, ele tem um excelente FGTS, ele certamente você aprovaria o crédito dele mais facilmente, tá? Você vai para ele. Por outro lado, também vai tirar o cara de maior risco aqui embaixo, onde você teria um spread um pouquinho maior também, que é o cara negativado, tá? E muito provavelmente ele também se atira mais facilmente no FGTS. Então, o que nós estamos dizendo, principalmente para os bancos de pequeno e médio porte, principalmente para as SCDs, SCMs e CFIs, que fazem parte da carteira da SM Software, lamentavelmente, as cooperativas de crédito, na questão do Pix automático, não é uma boa pegada para elas. Elas estão falando assim, mira esse mercado, que esse mercado de crédito para PME é muito importante, e fuja dessa concorrência, porque os gerentes de agências, dessas milhares de agências que nós temos no Brasil, tá? Fuja dessa concorrência, porque esses gerentes de agências, literalmente, eles têm o mail na mão. Ou seja, uma vez que o FGTS é de funcionário e a folha está num banco de grande porte, é muito simples para o pessoal fazer a contratação, ou seja, ele tem o mail e a abordagem mais facilmente. Claro que todo mundo tem mail de cliente, claro que todo mundo tem sua carteira de cliente, mas evidentemente é inegável a facilidade de captação de clientes no FGTS para os bancões de grande porte, e inegável também por conta do próprio custo do dinheiro. Eles têm um custo de dinheiro oriundo do depósito bancário, oriundo do depósito em conta corrente, que é uma questão que as fintechs não conseguiram superar ainda no mercado brasileiro. Eu diria que no mercado mundial não é uma questão só brasileira, a CM está presente em outros países também, como Estados Unidos e Colômbia, e a remuneração pelas fintechs sempre é muito mais alta do que as remunerações dos bancões. A gente olha JP Morgan Chase, a gente olha Banco de Bogotá, na Colômbia, a gente olha os bancos no Brasil, tá? A gente olha que a remuneração é entre 96% e 102%, mas assim, sempre você ganhar 102% no banco é porque você é um cliente muito diferenciado, porque senão ele vai te dar 96, 98 mesmo, 99, não vai te dar 100 quase nunca, e quanto que as fintechs estão dando lá 120, 115, 125%. Isso se repete na América Latina inteira, isso se repete nos Estados Unidos inteiro, ou seja, as fintechs também sempre remuneram mais do que o CDI nativo. Então, essas são as duas questões. Gente, hoje era só esse bate-papo mesmo para vocês, até para dar uma consolidada e dar uma aparelhada nos clientes que pediram essa informação para a gente de como deveriam encantar esses dois momentos. Eu agradeço muito a oportunidade de ter batido esse papo com vocês. Ficamos à disposição, os e-mails para bater papo, para chamar, para tirar mais dúvidas de como processar, como operacionalizar dentro do Pix automático, está aí na tela. Se você tem uma fintech e deseja um produto para que a gente opere sobre os processos, entre em contato com a nossa área comercial, temos maior chance de ter o maior prazer em bater um papo com vocês. Mais uma vez, super obrigado e abraço. Tchau, tchau.